O Senhor me levou nesse texto e eu fui buscar um pouquinho sobre pedras. E nesta noite eu quero pregar sobre os fragmentos das pedras. Eu quero falar esta noite sobre pedras, é sobre esse tópico que eu quero desenvolver a minha mensagem esta noite para as nossas vidas. Vou falar sobre pedras pequenas, mas que são grandes porque saíram da rocha. Pedras, fragmentos minúsculos, pequenos, separados, mas que vieram de uma rocha. E diga-se de passagem, de uma rocha muito grande. Nós acabamos de ler um texto que quem está dizendo que eu e você é pedra é o próprio Deus. O texto ele é muito categórico em expressar algo interessante que o próprio Deus ele expressa no texto, que eu e você somos pedras. Mas fica tranquilo, não fique muito em choque não, fica bem tranquilo, muito tranquilo, porque pedras nas mãos de Deus torna-se vida. Pedras nas mãos de Deus é vida. Pedra nas mãos de Deus é vitória. Pedra nas mãos de Deus é restauração. Pedra nas mãos de Deus é libertação. Pedra nas mãos de Deus é restituição. Ei, eu não sei se você já está entendendo a dimensão da mensagem de hoje, mas você é pedra, e sobre você Deus edificou a casa dele. Queridos amados irmãos, nesta noite, Deus tem uma palavra de impacto para a minha vida e para a tua vida. Nesta noite eu sou boca de Deus para você neste lugar, e eu quero começar a profetizar no nome do Senhor Jesus, que esta semana tem coisas novas para a tua vida. Esta semana tem notícia de Deus para a tua vida. Serão 4 dias que você vai viver de impacto, mas nesta semana o nome do Senhor vai ser glorificado. Pedra nas mãos de Deus, existe uma diferença muito grande. Nós vamos falar um pouquinho sobre pedra, e nós vamos descobrir dentro do texto, dentro da Bíblia, que existem muitas passagens bíblicas que falam acerca de pedras, rochas. Poderia citar aos senhores, às senhoras, vários textos bíblicos que traz as mensagens faladas sobre pedra, sobre rocha. Mas o texto que Deus põe ao meu coração para trazer a vocês é o texto daquele garoto, daquele menino, chamado Davi, quando ele desce num ribeiro de águas, e pega no ribeiro, escolhe no ribeiro, 5 pedras, que fizeram a diferença sobre Israel. Eu quero trazer a vocês esta noite, muito breve, muito rápido, a história deste homem muito conhecida. Você já ouviu muitos pregadores pregar acerca disso, mas que fizeram toda a diferença. Um ribeiro de água, algo que um garoto chamado Davi desceu, e a Bíblia vai nos dizer que fez toda a diferença em Israel. Eu quero falar sobre as pedras do ribeiro. Uma geração esquecida, ei, as pedras do ribeiro, as pessoas que estão esquecidas na sociedade, ei, existem pessoas que entraram aqui esta noite esquecidas pela sociedade, existem pessoas que entraram aqui esta noite abandonadas dentro dos lares, esquecidas pelas as famílias, mas que nesta noite, as pessoas que estão abandonadas, esquecidas, existe um Deus que vai se lembrar esta noite. Eu não sei se você já sente a presença de Deus, mas a mão que não está encolhida já está estendida esta noite e vai levantar aquele que precisa. Eu quero falar sobre o ribeiro que os soldados desciam 2 vezes ao dia e não observavam que no fundo existiam algumas pedras que eram mortais para garantir a vitória de Israel. Nós vamos descobrir que Israel estava sendo afrontado por Golias, um filisteu, um homem preparado desde a infância, diga-se de passagem, o único que sobrou, um homem robusto, forte,
guerreiro, e ele vai e desafia Israel. A Bíblia diz que Saul chama Abner, comandante do exército, e diz para Abner: eu preciso que você separe alguns guerreiros de fronte, e que você possa escolher homens que possam enfrentar este gigante. Saul estava dentro da sua cabana, esperando que algum guerreiro se levantasse no meio daquele arraial, e que pudesse enfrentar aquele gigante que estava desafiando já há alguns dias o povo de Israel. Parece que eu vejo que Abner começa a escolher os guerreiros, um exército muito grande, valoroso, homens fortes, preparados de batalhas, instruídos desde a infância. E Abner começa a tentar escolher algum dos guerreiros. Ele vai até os guerreiros e começa a perguntar qual será que iria enfrentar Golias. Ele pergunta um, não responde, 2, 3. A Bíblia diz que Abner não consegue levantar um guerreiro para enfrentar este homem. A Bíblia vai nos dizer, senhoras e senhores, que os dias vão se passando. Ninguém se levanta contra aquele gigante. Lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, havia um garoto chamado Davi. Davi era uma criança de um casamento extraconjugal. A Bíblia diz que o seu pai Jessé, judeu, casa-se com uma mulher moabita, e surge Davi. Davi vem da família da dinastia dos moabitas. A Bíblia vai nos dizer que a dinastia de Davi é diferente da dos seus irmãos. Nós vamos descobrir que os seus irmãos foram homens feitos pelo seu pai, nascidos do ventre de sua mãe, fortes também, robustos. Davi quando nasce franzino. Davi quando nasce pequeno. Davi quando nasce com um cabelo ruivo. Davi, ele é totalmente diferente de seus irmãos. Ele tinha um grande desejo no coração de ser um grande guerreiro. Se você estudar, amados irmãos, a biografia deste garoto chamado Davi, para mim um dos maiores reis estabelecidos na terra, nós vamos descobrir dentro da biografia dele que ele tinha uma paixão desde criança. Ele está de frente com uma grande batalha de guerra. Davi queria lutar, ele tinha sonhos, era participar das guerras, dos combates, mas como ele era pequeno, os seus irmãos afastaram ele. O único cargo que sobra para Davi é cuidar das ovelhas, e o pai dá uma ordem a ele: cuide, ele cuida. Os seus irmãos estão no campo de batalha, os dias vão se passando. O texto diz que o seu pai chama ele e diz: meu filho, vá até o campo de batalha e veja como seus irmãos estão. Dê a eles um prato de comida e vá e visite. Davi vai até o campo de batalha. Vocês conhecem muito bem a história. Davi, quando chega, ele começa a observar que alguma coisa diferente está acontecendo. Davi começa a olhar e ver que algumas coisas estão estranhas. Ele olha o exército de Israel um pouco recuado e ele observa que existe um grande homem com mais de 3 metros de altura, desafiando algum homem para lutar contra ele. Davi encosta, olha, e quando ele para, o irmão mais velho dele, Eliabe, está do lado. Eliabe olha e diz: ei, menino, o que você está fazendo aqui? Ele diz: eu vim aqui trazer comida a vocês, vai embora para casa, o teu lugar não é aqui. Esse não é o teu lugar, Davi, volte para cuidar das ovelhas do nosso pai. Davi sai dali, vai até Saul, entra dentro da cabana onde aquele homem estava, tenta entender o que está acontecendo, não consegue entender, diz o texto. Começa a interrogar o seu irmão, perguntando o que está acontecendo. Saul olha para ele e diz: volte, aqui não é o teu lugar. Você precisa cuidar, existem algumas ordens dadas a você lá no campo. As ovelhas estão sozinhas e você não pode abandonar as ovelhas. Amados irmãos, e aqui eu começo a pregar a mensagem. Quando Davi ouve aquilo, parece que dentro dele entra um espírito de excelência. E eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus quer exaltar uma pessoa, não existe tempo, não existe circunstância, não existe momento, não existe nada que possa impedir a manifestação gloriosa de Deus sobre a vida de um homem. Não existe nada, não existe tamanho, não existe desafio, não existe situação, não existe circunstância, não existe nada que possa impedir o agir de Deus na vida de um homem. Parece que eu já posso sentir a atmosfera desta casa
casa de oração mudando. Parece que eu já vejo a nuvem de glória vindo. Ei, hoje tem chuva de Deus neste lugar. Eu não sei qual é o motivo da tua vinda aqui, mas você vai voltar para casa levando um grande... Escute. Davi, ele se retira da cabana. Olha o texto, vamos ver. Davi então sai, e a Bíblia diz que ele desce para o ribeiro. Para onde? Para onde que ele desce? Eu tenho esse costume de trabalhar com a igreja. Você vai fazer algumas perguntas às pessoas e vai falar também junto comigo. A Bíblia vai nos dizer que Davi desce para o ribeiro. E o que ele vai fazer no ribeiro? A Bíblia diz que ele vai escolher pedras. Ninguém nota a saída de Davi do campo de batalha. Eles estão achando que Davi está voltando para casa. Mas Davi não vai para casa, Davi vai para o ribeiro, diz o texto. E ele vai para o ribeiro escolher pedras. Porque ele sabe que o único lugar que as pedras são lisas é no ribeiro. Davi sabe que o lugar que ele precisava ir era no ribeiro. As pedras que Davi precisava não estava aonde ele estava, estava no ribeiro. Você vai entender por quê? A Bíblia vai nos dizer que é no ribeiro, que é o lugar que as pedras trabalham num processo que ninguém vê, mas que fica pronta e que está escondida do olhar da multidão. É no ribeiro que as pedras trabalham, é no ribeiro que ninguém consegue observar que ela está lá. Mas é no ribeiro que existem pedras lisas. É no ribeiro que existem as pedras certas. Se existe um lugar para ser preparado, é este ribeiro. É o lugar que Deus esconde e que ninguém te vê. É o lugar que Deus te põe e ninguém consegue te enxergar. É o ribeiro. É o lugar que Deus lapida, é o lugar que Deus forja caráter, é o lugar que Deus ensina, é o lugar que Deus prepara, chama-se ribeiro. É no ribeiro. O que é ribeiro? Ribeiro é lugar, é muito profundo isso. E ribeiro é lugar onde as pedras são pisadas. Ribeiro é lugar de travessia de animais. Ribeiro é lugar onde os homens levam os animais para beber água. Ribeiro é lugar onde os soldados desciam para beber água 2 vezes ao dia. Ribeiro é o lugar onde as pedras rolam por causa das correntezas da água. Ribeiro é o lugar onde as pedras estão e os animais pisam sobre ela para atravessar para o outro lado da terra.